Boa tarde, pessoal. Vamos dar início às nossas atividades de hoje. O livro de língua portuguesa, página 52. Unidade 3, Um Mundo Diferente. Lá na página 53, está escrito assim: Esta imagem faz você se lembrar de alguma história que já ouviu ou leu? Se sim, qual a história? Que personagem você reconhece na imagem? Qual o tipo de história vocês gostam de ouvir? Essas perguntas vocês vão responder oralmente para quem estiver auxiliando vocês nas atividades. A próxima página é a página 54. Ajude os porquinhos. Você conhece a história dos 3 porquinhos? Qual das casas eles conseguem se proteger do lobo? Na de palha, na de madeira ou na de tijolo? Vocês lembram da história? Façam um traço no caminho que vai do irmãozinho à casa mais resistente. Então, qual é a casa do irmão que é mais resistente? É a de palha, é a de madeira ou é a de tijolo? Vocês vão fazer ali o caminho e levar eles até a casa mais resistente. Agora a professora vai contar outra história. Ela começa assim: Um viúvo tinha uma filha muito amada. Ele se casou novamente, mas morreu. Logo depois, deixando a menina com a madrasta e as filhas dela. Que conto é esse? Vocês sabem que conto é esse? Ouça a continuação. Esse conto de fada é o conto da Cinderela. Vamos conhecer um pouquinho ele? 3 mulheres invejavam a menina por sua beleza e resolveram transformá-la em criada. Cinderela varria, limpava e cozinhava. Certo dia foi anunciado um baile no palácio e todos os jovens do reino foram convidados, pois o príncipe queria escolher uma esposa. E agora? Cinderela vai ao baile ou não? A pobre Cinderela jamais poderia aparecer no baile vestida com os trapos que usava. Ela chorava sem parar quando sua fada madrinha apareceu. Não chore, disse a fada. Vim para levá-la ao baile. Com sua varinha mágica, fez surgir um vestido maravilhoso. Depois transformou uma abóbora em uma carruagem e os ratos em cavalos. O gato num elefante cocheiro. Disse para ela: Divirta-se, mas lembre-se que o encanto desaparecerá à meia-noite. Advertiu a fada. Será que a Cinderela vai ouvir as badaladas do relógio? Quando a Cinderela entrou no palácio, todos ficaram encantados com sua beleza. O príncipe não quis dançar com nenhuma outra donzela. Então, o relógio começou a bater às 12 badaladas da meia-noite. Cinderela desceu as escadas correndo, mas acabou perdendo o seu sapatinho de cristal. No dia seguinte, o príncipe, que estava apaixonado por Cinderela, ordenou que todas as jovens do reino experimentassem o sapatinho. Na casa de Cinderela, as irmãs tentaram em vão colocar o sapatinho. Ficaram surpresas quando a Cinderela o calçou. O sapatinho serviu. No dia seguinte, todo o reino comemorou o casamento do príncipe e a Cinderela, que viveram felizes para sempre. Gostaram da história? Então aqui, ó, do ladinho, tem a explicação do que é badalada. São sons produzidos pela batidas do pêndulo do relógio. E agora, nós vamos para a próxima página, realizar as atividades, que é a página 57. E então, antes do professor ler o texto, você conseguiu imaginar que a história seria assim? Conte aos colegas. Como nós não estamos com os colegas, vocês vão contar para quem está realizando a atividade com vocês. Quem é o personagem mais importante dessa história que vocês acabaram de ouvir? Vocês vão colocar ali e vão registrar. O personagem que mais se destaca em uma história é o personagem principal.
Escreva o nome de outro personagem que participam da história. Então, aqui nós temos a imagem, ó. Vocês vão olhar e vão escrever o nome aqui embaixo. Quem era essa na história? E essa aqui e esse. Onde se passa a história? Vocês vão circular. Se passa aqui nessa cidade ou se passa aqui nesse reino aqui onde tem o castelo. Próxima página, 58. Como termina a história? Prestaram atenção na história? Como que terminou a história? Com um final feliz ou um final triste? Leia com o professor estas expressões do texto. Pinte de marrom as que indicam o tempo e de verde as que indicam lugar. Então, vamos lá. Nós vamos pintar o que indica tempo e de verde lugar. No palácio. No palácio é o quê? É um lugar, né? Então, nós vamos pintar de verde, né? Certo dia. Certo dia indica o tempo em que ocorreu a história. Então, nós vamos pintar de marrom, tá? E assim as outras ali. Na casa da Cinderela, no dia seguinte, à meia-noite e para sempre. A 7. A história de Cinderela poderia acontecer na vida real? Vocês acham que essa história poderia acontecer na vida real? Sim ou não? Vão marcar um X se vocês acham sim. E se vocês acham que não, ali vocês também vão marcar um X. Justifica sua resposta aos colegas e aos professores. Então, aqui vocês vão justificar a resposta para quem está auxiliando vocês. Cinderela é um conto de fada. Você conhecia esse conto? Sim ou não? Vocês vão colocar aqui. Se você conhece uma versão diferente da história, conte aos nossos colegas. Então, aqui, se vocês conhecem outra versão, vocês podem gravar um áudio contando essa versão e enviar no grupo da turma. Antes de os contos de fadas serem escritos, eles eram contados oralmente. Os mais velhos, que conheciam as histórias, contavam aos mais novos, e assim elas foram preservadas, mesmo sem sem estarem registradas em livros. Então, antigamente, as histórias, os contos de fada eram contados pelas pessoas e ia passando de uma pessoa para outra, tá? Os mais velhos contavam para os mais novos e assim sucessivamente ia passando a história em frente. A próxima página é a página 59, tá? Observe as imagens e pinte somente o que mostra as cenas do conto da Cinderela. Então, aqui nós temos uma imagem de um conto de fada. Que conto de fada é essa? Chapeuzinho vermelho, né? Então, a gente vai pintar essa, será? Aqui nós temos a Cinderela com o príncipe. Aqui nós temos a fada madrinha com a Cinderela. E aqui nós temos a Branca de Neve com os 7 anãos. Então, vocês vão ver qual dessas aqui fazem parte do conto que vocês acabaram de ouvir e vão pintar. De qual personagem do conto você gostou mais? Escreva o nome deles se souber. Então, aqui vocês vão ver qual personagem vocês gostaram mais. A Cinderela, o príncipe, a madrasta? Vão ver e vão escrever aqui. Você acha que o conto Cinderela ensina algo para as crianças? O quê? O que será que esse conto ensina para as crianças, hein? Pensem aí e registrem aqui, tá bom? Com a ajuda de algum familiar. Se a criança tem dificuldade para escrever, né? Pode gravar um áudio, tá? Grava um áudio com a resposta e envia no grupo. Então, essas são as atividades de hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham relacionada às atividades, pode chamar as professoras aí no grupo, tá bom? Ou no particular. Um beijo grande e até a próxima aula.